seguinte, o julgamento já tem data, a próxima segunda-feira, 18 de março. É o caso, um dos mais marcantes já registrados na região de Curitiba e se arrasta há mais de 5 anos em meio à burocracia e contradições. A gente está trazendo a cobertura completa, o julgamento vai acontecer na próxima segunda-feira. Agora, finalmente, está perto de ter um desfecho. Edson Brits e outros 6 envolvidos na morte do jogador Daniel Correia, incluindo a esposa do Daniel Brits, a filha dele também, que agora já completou 18 anos. Todos encaram o tribunal e a expectativa por parte da defesa é que sejam declarados inocentes, porque essa é exatamente a intenção da defesa. Durante o júri, isso vai ser apresentado aí para eles. Aqui de que Edson Brits não é culpado por ter espancado, por ter degolado, por ter decepado o órgão genital de Daniel, e sim, que ele foi levado a essa sequência de brutalidade pela própria vítima, ou seja, que a culpa seria do jogador Daniel. No dia em que o Daniel foi morto, ele tirou fotos na cama com a mulher do Edson Brits, que estava aí, você está vendo, desacordada. E aí o jogador mandou mensagens para os amigos. Mandou mensagem para os amigos, gravou um áudio dizendo que estava deitado na cama com a mulher. Isso seria o motivo para um assassinato? É o que os advogados vão perguntar e vão provar. Como a gente vê a partir de agora, na reportagem especial do Ricardo Vilches e também do Eric Brito. Veja comigo. Como defender um assassino confesso? O advogado Elias Matarassade terá essa missão a partir da próxima segunda-feira. E a estratégia dele pode não parecer a das mais simpáticas. A ideia é culpar a vítima. Apesar do que fez, é caso que pode conduzir à absolvição, sim. Porque os jurados vão de entender que não há uma ação dele, há uma reação. Reação a quê? Ele não agiu, ele reagiu. Reagiu a quê? A quê? A uma injusta provocação da vítima. A fala do advogado é muito semelhante ao que foi dito pelo próprio Edson Brits. Lá em outubro de 2018, dias depois de ser preso, ele apareceu num vídeo culpando o jogador Daniel. Quando eu abro a porta, ele tá em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Esse depoimento foi preparado, produzido e distribuído pelo escritório de defesa da época. Foi quando Juninho Riqueza assumiu o crime sozinho. Disse ter usado uma faca de cozinha para cortar o pescoço e o pênis do jogador. Já na polícia, afirmou não ter amizade com Daniel e só ter visto o jogador 1 ano antes do crime. O advogado de agora informou que toda essa versão será mantida, mas ingredientes comportamentais serão acrescentados durante o julgamento. Para tentar absolver Juninho Riqueza, essas fotos serão exploradas ao limite. Foram tiradas pelo próprio Daniel, na cama de Cristiana Brits, com ela desacordada. Outro trunfo para a defesa, as próprias falas de Daniel, em mensagens para os amigos. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque. Para Elias Matarassade, isso tudo foi motivação. E o que aconteceu depois? Reação. Eu creio que qualquer ser humano no lugar dele teria agido da mesma forma. Teria afastado a pessoa da própria esposa. E foi tentado isso. Mas o Juninho matou. O Juninho decepou o pênis do Daniel. Estas razões nós vamos expor ao júri num campo do comportamento humano, e as pessoas que não reagem não são pessoas, são estátuas. O ser humano reage.
Elias Matarassad é um dos advogados mais experientes e respeitados de Curitiba. Coleciona casos de repercussão. Num dos mais famosos deles, fez a defesa da doutora Virgínia Soares de Souza, a médica do Hospital Evangélico, acusada de antecipar a morte de 7 pacientes da UTI. Quando o caso veio à tona, centenas de pessoas procuraram o Núcleo de Repressão de Crimes contra a Saúde, a maioria familiares de pacientes que morreram na UTI do Evangélico. Uma combinação de medicamentos que o paciente não precisava, sem nenhuma explicação em si, seguida de um abandono do paciente, sem nenhuma medida para reverter os efeitos daquela medicação que já era visando provocar a morte daquele paciente. O Ministério Público provou que morreram pessoas na UTI. Morrer pessoas não é crime, crime é matar pessoas. Então, não está provado nem mesmo a existência de um único fato criminoso. A Justiça decretou que não há provas para levar a médica a júri popular. Elias Matarassad conseguiu o que queria, venceu mais essa. Mas por que agora aceitar Juninho Riqueza como cliente? Qual é o preço para fazer essa defesa? O escritório do senhor e o senhor tem uma reputação. E essa reputação também traz um preço. E aí a gente começa a lembrar de quem é o Juninho Riqueza e a gente vê que não é um homem de tantas posses assim. E a gente fica, mas o que é verdade que move um advogado para pegar essa causa? Veja, não existe causa indefensável. Esta causa, aliás, é uma causa altamente defensável. Jurados são pessoas do povo, do nosso meio social, e eu creio que tem, assim, todos os ingredientes para um bom trabalho, inclusive com possibilidade de absolvição. O pai será o encarregado da defesa de Juninho Riqueza. Já a filha dele fará a defesa de Cristiana Brits, a esposa. Cristiana também será julgada por homicídio triplamente qualificado. E, mais uma vez, a tática se repete. Para a defesa, Cristiana também é uma vítima. Ela não contribuiu de forma alguma para esse fato, muito pelo contrário. Nós temos, na verdade, uma mulher que foi colocada numa situação de real vítima nessa desgraça que aconteceu dentro da família dela, que não foi ela que deu causa. Mas a esposa não poderia ter contido o marido? Para o Ministério Público, ela, enquanto mulher do homem que cometeu o crime, ela poderia fazer mais do que ela fez. Não era só, não faça isso em casa, mas era agir para que o espancamento e depois a saída de todo mundo da casa não acontecesse. Olha, eu não sei qual a intenção do Ministério Público ou da acusação, mas exigir isso de uma mulher que está sendo abusada, violada, violentada dentro do seu próprio quarto, da sua própria casa, me parece um grande excesso, me parece algo completamente descabido. Pai e filha advogados terão mais uma tática. Mostrar um outro perfil de Edson Brits e Cristiana. Um casal apaixonado, de marido, mulher e pais, trabalhadores. A ideia central será mostrar que tudo o que aconteceu em 2018 foi um lapso, ou, como o próprio advogado diz, resultado de uma pressão psicológica. O senhor Edson Brits é um pai de família, teve essa desgraça em sua vida, né? Que vai ser explorado diante do júri. Uma solução alternativa seria uma pena adequada ao que a lei penal prevê para casos de reações imoderadas, ou reações que talvez foi por excesso. Será que cortar o pescoço e decepar o pênis de Daniel foi uma reação natural? Será que o jogador provocou a própria morte ao tirar as fotos que tirou? Será que a verdadeira vítima dessa história toda é Cristiana Brits? São respostas que os jurados de São José dos Pinhais começarão a dar na segunda-feira. Bom, vou chamar meu grande companheiro, competente jornalista Ricardo Vilches, que brilhantemente produziu mais um capítulo de uma série de reportagens que a gente vem exibindo aqui todos os dias, Vilches. Isso aí. Está frente a frente com o advogado de defesa, que para muita gente é um desafio gigantesco diante da repercussão desse caso. Eu imagino que você teve a oportunidade de fazer muitas perguntas a ele. Sim. E ficou alguma coisa que ele não quis responder?
Ficou. Por exemplo, boa tarde para todo mundo que está em casa. Daí a gente vai esmiuçando essa história. Por exemplo, ontem foi o último dia de prazo, tanto para o Ministério Público, para o assistente de acusação e também para os advogados. São 16 advogados, 7 réus, para todo mundo ali colocar os últimos ingredientes nessa história toda. Para que o juiz veja, analise e fale, ok, vocês podem mostrar o que vocês quiserem para os jurados. E é página um monte, mas principalmente o papel da imprensa. Então a imprensa estará em julgamento na segunda-feira. Aí fala, mas do que você está falando, Ricardo? Está viajando? Não tô. Não tô porque assim, muita coisa que os jurados já sabem, eles ficaram sabendo pela imprensa. Então, por exemplo, nós acabamos de exibir aqui uma entrevista com um advogado de defesa. E ele falando que a estratégia é mostrar para o jurado de São José dos Pinhais que Juninho Riqueza, Alana e Cristiana fazem parte de uma família. É uma família. Não é aquele lado grotesco que a imprensa apresentou. E aí, nós trabalhamos com informações e nós noticiamos na época, por exemplo, a ficha corrida do Juninho Riqueza. Esse sujeito aqui. Por exemplo, nós mesmos aqui no Balanço Geral, na época, nós trazíamos a notícia de que em 2018 o Juninho teve a visita da Polícia Militar na casa dele porque, de acordo com a palavra da Cristiana, eles tiveram uma desavença. E um tiro foi disparado dentro da casa, o que eles recusaram, o que eles negaram. Mas a polícia esteve lá, os dois brigaram em 2018. A polícia esteve lá e a justificativa seria para atender essa questão. Uma briga de casal. Então não adianta negar. Outra. Existe um boletim de ocorrência contra o Edson Brites formalizado pela mãe dele. A mãe dele disse que emprestou dinheiro para ele e foi cobrar. Quando chegou lá, ele falou cobras e lagartos para a mãe. Para a própria mãe? Tem boletim de ocorrência. E tem mais recentemente, quando ele já estava preso, a justiça aqui de Curitiba o condenou por receptação de mercadoria roubada, um carro roubado, que ele teve todas as chances de explicar para a justiça de onde veio esse carro, seu Juninho. De onde veio esse carro? Não explicou. Foi condenado a 1 ano e 6 meses por receptação de mercadoria roubada. E tem uma história que eu gostaria de trocar uma ideia contigo, porque nessa época você não estava aqui em Curitiba, mas você lia jornais, você assistia televisão, e é uma coisa que, particularmente, eu acho, infelizmente, a polícia na época não explorou tanto, ao contrário da imprensa, que são as relações perigosas do Juninho Riqueza. Que relações perigosas são essas? Bom, tudo isso começou quando apareceu uma moto esportiva que a polícia foi lá e apreendeu na casa do Juninho Riqueza. Não sei se você lembra, era laranja, amarela, coisa e tal. Que tinha até uma foto circulando na rede social, ele com a mulher dele, essa aí. Pegamos uma placa, checamos lá no Detran e puxamos a capivara da moto. Isso é fácil, né, gente? Todo mundo faz. E lá estava o antigo proprietário dessa moto. Quem que era o antigo proprietário da moto? Quem era? Um policial civil aqui de Curitiba. Opa! Que história é essa? Aí fomos atrás do policial civil, era uma empresa que tinha como titular esse policial civil. Aí fomos atrás desse policial civil, e esse policial civil, na verdade, estava afastado das funções. Afastado por quê? Porque esse policial civil foi preso pela Polícia Civil em Campo Largo, porque ele participava de uma quadrilha de roubo de carga na BR-277. Tá de brincadeira. E aí, aquela história, eu não sei se o pessoal de casa lembra, e não sei se você lembra também, Furlan, mas na época o Juninho Riqueza foi apresentado aqui em Curitiba como um comerciante. E todo mundo foi lá na Via Vêneto, em Santa Felicidade, mostrar o comércio dele, que era um gula. Gula é aquele lugarzinho aqui em Curitiba onde normalmente se vende os iogurte com prazo para vencer. Então ele foi apresentado como um comerciante. Mas é claro que nós que trabalhamos com informação, nós começamos a ligar o ponto. Pera lá, esse sujeito é assim, ó, unha e carne com um policial que foi condenado e foi expulso da polícia mais tarde por roubo de carga. E o sujeito é comerciante, dono de um gulas. Isso tem que ser investigado, meu Deus do céu. Ricardo, você está querendo dizer que lá, nesse gulas, vendia carga roubada? Por que a polícia não investigou? Como o delegado, na época, de São José dos Pinhais, falou que iria investigar.
não investigou. Faz muito sentido. Um inquérito deveria ter sido... E você quer mais? Quero, claro que eu quero. O pessoal de casa, inclusive, quer. A polícia, na época, apreendeu os telefones e os chips do Juninho Henriquez e da família. Entenda quem está em casa assistindo, que quando ele está falando a polícia apreendeu, a gente está falando de polícia civil. Que fique bem claro para as pessoas não confundirem, porque quem investiga é a polícia civil. Na época, o delegado Amadeu Trevisan, vamos, né? Delegado Amadeu Trevisan. O delegado apreendeu um chip de telefone celular que estava com ele, estava sendo usado por ele. De quem que era o dono do chip? As pessoas se lembram dessa história? Quem era o dono do chip? Era um sujeito que estava preso aqui no sistema Piraquara, em Curitiba. Você está de brincadeira. Por tráfico de drogas. Então, quer dizer, a relação que ele tinha com pessoas desprovidas de caráter, de índole duvidosa, para a gente não ser agressivo aqui. E outra coisa que eu lembro bem também, e o telespectador do Balanço Geral lembra, quando nós começamos a mostrar um perfil do Juninho Henriquez, que nós fomos bater lá no Jardim Cristal, rapaz, mas não tinha uma pessoa que não apontava o Juninho Henriquez como um policial civil. Tá de brincadeira. As pessoas acreditavam que ele era policial civil porque ele andava armado. Tinha porte, tá? Tinha porte. Mas ele andava armado, tocava o terror lá com a gurizada na rua. Então todo mundo achava que ele era polícia, andava com policiais. Então era o que a gente chamou aqui no Balanço Geral de relações perigosas. Mas, Ricardo, por que você está falando tudo isso? Porque tudo isso, gente, vai ser recapitulado. O que tem de reportagem para ser exibida nesse júri, é por isso que tanto o Ministério Público, assistente de acusação e os advogados de defesa vão julgar também a imprensa, porque na avaliação deles a imprensa influenciou ali na cabeça das pessoas, ou para o bem ou para o mal. E aí, Furlan, queria que você perguntasse, fizesse as tuas perguntas daquela pessoa assim, porque eu lembro aqui fora, posso revelar que você perguntou assim... Eu tenho muita pergunta. A primeira delas eu quero saber o seguinte, o jogador estava na cama com a esposa do Juninho Henriquez. Eu quero saber de que jeito esse cara foi para lá. Ele dormiu com essa mulher, eles tiveram relações? Isso foi falado, foi notícia. Péssima notícia. Péssima notícia não, péssimo jornalismo. Péssimo jornalismo. Porque chegaram a divulgar de que a família Brits conhecia o jogador Daniel. Chegaram a fazer convite para participar de swing. Isso, infelizmente, foi notícia em outros canais, outros veículos de comunicação. E a polícia provou que era mentira. Mas para muita gente hoje, fala, mas peraí, eu vi isso na televisão, eu li isso na internet. Mentira. Para você que não se lembra, de repente... Na época, Furlan, a Polícia Civil, aí sim, crédito do delegado Amadeu Trevisan, ele encontrou a pessoa que foi entrevistada e que, na entrevista para a imprensa, falou, não, eles participavam de swing. E aí falou, agora fala para mim essa história de swing aqui na minha frente, aqui na delegacia, para eu depois levar para o juiz. Não, doutor, não era bem assim, papá. Deu para trás. Quer dizer, a pessoa plantou uma notícia falsa, todo mundo acreditou, a pessoa se apresentou como próxima de relação com a família, quer dizer, lançou uma semente do mal. Exato, para o bem ou para o mal, para a defesa ou para a acusação. E o fato é que, por isso que eu disse, o nosso trabalho também estará em julgamento. E como é que o Daniel... Aqui, essa foto é importante mostrar. Ó. Como que esse cara aparece do lado da mulher que está dormindo, deitado na cama da Cristiana Brits? Isso não há dúvida. E, ó, isso é bom lembrar também. Não é que a polícia achou o telefone do Daniel. Não. O telefone do Daniel nunca foi encontrado. O que a polícia fez foi pegar essas fotos que foram enviadas para agora uma testemunha, o mineiro, que é amigo do Daniel. Ele fez essa... Posso falar molecagem? Fez essa molecagem. Olha, tipo, Furlan, mandou um zap. Foi o rapaz que falou, eu recebi essas fotos. Ele ainda trocou uma ideia com o Daniel, falou, rapaz, olha onde você está se metendo. Cuidado com o que você está fazendo. E foi ele que acabou procurando a polícia e falou, polícia, não estamos achando o cara, mas eu descobri que no IML tem um sujeito com um RG de fora do Paraná, de Minas Gerais. Acho que é meu amigo. E ele que deu um start, porque ele já desconfiava que isso aqui, ó, pudesse ter dado alguma coisa, como deu. Agora, ninguém consegue entender, então, ninguém soube explicar como que esse cara vai parar na casa dos Brits. Então, que eles estavam na balada inicialmente. Isso também é ponto pacífico no processo, a não ser que no julgamento aconteça uma coisa diferente. Tá. Mas era aquela história assim, o Daniel jogou no Coxa em 2018, e em 2018, no aniversário da Alana de 17 anos, ele foi na festinha dela. Foi convidado. Porque eles eram conhecidos ali, coisa e tal, toda moçada. 18 anos ele voltou.
Ele voltou, mas não para a festa. Ele veio para cá por uma coincidência de fatores. Chegou lá, ficou sabendo no dia que ele estava aqui em Curitiba, ele falou, vai ter a festa da Lana. Aí ele foi para lá também. Não é que ele tenha vindo para Curitiba por causa do aniversário. Não, uma coincidência. Foi para a festa, terminou a festa, teve o after no Jardim Cristal. E aí aquela história, vamos de carona, que onde vocês vão, coisa e tal. Ele entrou no Uber e acabou entrando na festa. Isso não há dúvidas. Isso não há dúvidas. Agora sim, o que o doutor Elias deixou claro, que a doutora Thaís também deixou claro para a gente, é o seguinte. Eles vão insistir ao máximo naquela imagem que nós mostramos, aquela foto que também você ficou indignado, no fato de ele, Daniel, ter entrado no quarto sem autorização nenhuma, ter tirado essa foto com a Cristiana desacordada e ter mandado o áudio. Para muita gente isso aqui, até o advogado usou essa expressão na nossa entrevista, isso aqui é abuso. O Daniel abusou contra essa mulher. E aí vem aquela fala do Juninho. Eu fiz o que qualquer homem faria. Rapaz, aí vem a pergunta. Um júri são 7 pessoas. Imagine você pegar um júri com 5 homens, pais e maridos. Todos vão sair em defesa do Juninho. Imagine. Eu acredito. Imagine. Eu acredito. Então, assim, dependendo do... Eu ouvi isso aqui eu ouvi de muita gente falando assim, se isso é comigo, rapaz, pô... Então, por isso que é uma estratégia... Gente, vamos deixar de lado aqui o crime, tá? Que é bárbaro, é bizarro. Mas estamos falando aqui, analisando um pouco tentando antecipar a estratégia de defesa. É uma estratégia sensacional. É bem interessante. Olha, esse julgamento tem tudo para demorar. E outra coisa, Furlan, tem um detalhe. O doutor Elias falou ali também. Se você for pegar homicídio triplamente qualificado, mais as outras acusações de ocultação de cadáver, você vai ter uma pena que supera 30 anos. Mas é o seguinte, se o doutor Elias, a defesa, consegue descaracterizar o homicídio triplamente qualificado por um homicídio simples, matou, mas é um homicídio simples, dá uma pena menor, dá o quê, uns 10 anos, nós vamos lembrar do seguinte, o Juninho já cumpriu 6, quase 6, preso. E aí aquela história, como é que foi o comportamento na penitenciária? Tá ok? Vamos ver a progressão de regime. Em 2 anos esse sujeito tá perigando, sabe fazer o quê? Sair pela porta da frente da delegacia, da penitenciária. É o que vai acontecer também se o desfecho for assim. Exato. Olha, a gente vai seguir acompanhando, tem muito conteúdo. Vilches, excelente reportagem mais uma vez. Muito esclarecedor as suas explicações também. E estamos na história, vamos trazer sempre um dia aqui uma novidade até segunda-feira. Beleza? Te espero aqui. Valeu. Sensacional. Valeu. Olha, tem um acidente agora no Abrantes.